Reportagem então de Eduarda Pires, a trazer-nos aqui este retrato lá por fora e também cá dentro no nosso Portugal. Recebo agora Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto. Muito obrigado, Sr. Doutor, por estar aqui connosco neste Jornal Diário. É uma honra recebê-lo aqui neste arranque também de uma nova informação aqui no canal. Sei que teve a oportunidade de ver já os resultados da sondagem que revelamos há pouco aqui neste Jornal Diário. Tivemos na primeira pergunta, 20 anos depois, as pessoas entendem, larga margem, 53% das pessoas entendem que o país está mais centralista do que nunca. Como é que olha para estes resultados? Bom, antes de mais, muito boa noite e queria saudar o Porto Canal não só pelo novo formato, mas também por este trabalho, esta reportagem que eu tive a oportunidade de ver com interesse. Acho que está particularmente bem feita e também por ter tido a coragem de encomendar uma sondagem sobre um tema que tem sido um tema proscrito na comunicação social e por isso, antes de mais, saudar esta iniciativa. Os resultados da sondagem, à primeira pergunta, não me surpreende. Acho que hoje é evidente para todos os portugueses que houve um logro na noite do referendo. E eu vou dizer porque é que houve um logro. Porque nessa noite, quem assistiu aos programas televisivos, e passaram 20 anos, mas eu não me esqueci, ambas as partes da contenda diziam, bom, mas não se preocupem que, apesar de ter havido um não no referendo, e apesar do referendo não ser vinculativo, a verdade é que houve uma maioria dos que votaram não, nós vamos descentralizar o país e isto vai ficar tudo bem. Disseram aqueles que tinham apelado ao voto no sim e os que tinham apelado ao voto no não. 20 anos depois demonstra-se que isso não foi cumprido e, pelo contrário, não só as assimetrias se acentuaram, e acentuaram-se de uma forma muito séria, como o Estado se tornou mais exíguo, e quando digo mais exíguo é o Estado chega menos às populações. Nós aqui no Porto não temos propriamente razão de queixa, mas basta ir ao interior. Eu estive em Bragança no sábado e percebe-se o que é que as pessoas querem. As pessoas querem, os pequenos serviços do Estado estão a desaparecer do interior e por isso depois o interior perde população. E, por outro lado, porque se compreende que as coisas não melhoraram e que, cada vez mais, o centralismo é absolutamente claro. O centralismo no Estado, na máquina do Estado, na máquina política, que influenciou e impregnou os grandes partidos políticos, aqueles que são mais relevantes, que ao mesmo tempo teve depois um impacto grande no poder de decisão, na comunicação social, que fez com que grandes grupos económicos se concentrassem em Lisboa, é lá que pagam os seus impostos, e na administração pública, onde qualquer funcionário público que me esteja a ouvir sabe, eu ainda há 1 ou 2 anos estive com o João Proença, antigo Presidente do GT, secretário-geral do GT, estivemos a dar uma aula a quadros superiores da administração pública aqui no Porto e todos, praticamente com raríssimas exceções, acabam em Lisboa. E isso acaba por ser terrível, porque o país é um país, como dizia o Jorge Fiel há uns anos atrás, é um bocadinho como se fosse uma mesa de snooker inclinada apenas para um buraco. E eu acho que hoje os portugueses têm a sensação de que foi isto que aconteceu, que é isto que está a acontecer, e depois olham, nós aqui, principalmente no Norte, temos aqui ao lado a Galiza, aliás os comentários e a demonstração do que se passou na Galiza é muito evidente. Mesmo, nós hoje vamos à Galiza, eu lembro de ser criança e íamos à Galiza, e a Galiza era uma região muito pobre, e hoje em dia é uma região que vive muito melhor do que nós e com menos assimetrias também sociais dentro da própria estrutura social e económica da Galiza, onde se afirmam grandes marcas, onde se afirma as Inditex e tudo mais, enquanto nós ficamos cada vez mais perdidos e até vemos algumas empresas portuguesas e do Norte que de repente têm que pôr os seus centros de decisão em Lisboa porque de outra maneira não conseguem andar para a frente. O que é ainda mais paradoxal se nós percebermos que se nós retirarmos Lisboa e Val do Tejo, olhando para a balança comercial portuguesa, que é o grande problema, Portugal tem um saldo positivo. Porque, nomeadamente no Norte ou no Centro, exporta-se muito mais do que se importa. E, portanto, há aqui alguma coisa que correu mal. Ao mesmo tempo, as pessoas no Norte têm um rendimento per capita muito menor, como aqui, aliás, também se demonstrou. Estamos ao nível da Letónia, Lisboa está ao nível de França. É um pouco surpreendente, mas é isto que tem acontecido. Sim, há pouco tempo fizeram esse comparativo. Se o Porto fosse a região Norte fosse um país, seria o quarto mais pobre da União Europeia. Portanto, é revelador disso mesmo. Creio que em 98 votou não no referendo. O que é que o fez mudar? O que me fez mudar foi o mapa. Aquele mapa era um mapa que era feito para nós votarmos não. Em primeiro lugar, eu já na altura defendia a regionalização, defendia as 5 regiões e defendia outra coisa. Defendia que, acima de tudo, que não se devia referendar. Eu, por norma, sou contra referendos. Devo dizer que a democracia direta não me parece a forma mais exemplar. Devia ser por via legislativa. Aliás, veja-se o que aconteceu em Inglaterra com o Brexit. É um bom exemplo para nós percebermos quais são os saldos do referendo. Agora, nessa altura, aquilo que se ia dividir era dividir
por exemplo, no caso do Norte, ia-se dividir o interior do litoral. E então o que é que iria acontecer? Iria-se duas regiões do Norte, não é? Exatamente. Assim. Eu considero que isso é um enorme erro. É uma situação que vai juntar os pobres com os mais pobres. O mesmo acontecia na Beira, com Castelo Branco e com a Guarda. Portanto, pareceu-me que aquele mapa era, de facto, ele próprio, uma enorme distorção. Era a não compreensão até daquilo que é a história portuguesa como nós o entendemos, porque basta nós chegarmos a Lisboa para dizerem vamos ao Norte. Portanto, se tivéssemos dúvidas, basta ouvir o que dizem. Não dizem vão ao Porto ou vão a Braga, vamos ao Norte. E nós vamos ao Sul, e vamos ao Algarve. E, portanto, pareceu-me que aquele mapa foi muito mal feito. Foi feito exatamente porque era inexecuível. Há pouco víamos aquele cartaz do CDS na altura do referendo em 98 que dizia Portugal é uma nação, regionalização não. Pode-se dizer que, de certa forma, venceu o medo nessa altura, na sua opinião? Até porque aquele cartaz tinha um país completamente fragmentado. Vamos lá ver. Naquela altura, o referendo à regionalização foi feito por quem queria o não. Portanto, em primeiro lugar, foi criado um alçapão na Constituição. É bom ver que esse alçapão foi um alçapão tardio, não foi em 1975 ou 76 que lá foi inscrito isso na Constituição. Em terminal, criaram um alçapão chamado referendo. Não faz assim muito sentido, a meu ver, haver um referendo. Em segundo lugar, porque depois o que surgiu foi que os partidos políticos, uns abertamente e ostensivamente, como foi o caso do CDS, que é um partido que aposta no centralismo e que não acredita na regionalização, continua a não acreditar, mas depois também o PS e o PSD fizeram um jogo de cartas. É bom termos a ideia, estava a ler há tempos um livro do Coelho dos Santos muito interessante sobre essa matéria. O Partido Socialista, nessa altura, de facto, mesmo aqui em cima, não queria. Claro que havia pessoas que queriam, Narciso Miranda queria, o Fernando Gomes queria, mas a máquina do Partido Socialista, objetivamente, não queria. E não quer exatamente pela forma como se estrutura o poder em Portugal. Há pouco falou na questão de entender que a regionalização não deveria ser referendada. Precisamente o contrário, pensa o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que entende que ela deve ser referendada e até em tempos referiu-se à regionalização como algo encapotado e a dois tempos. Como é que olha para estas declarações? São de 2007, creio eu. De quem? Do Sr. Presidente da República. Eu acho que é normal que o Sr. Presidente da República, aliás, o Sr. Presidente da República e o Dr. António Guterres, na altura no PSD, e o Dr. o Engenheiro António Guterres, que criaram este obstáculo e, portanto, é normal que ele seja consequente com aquilo que defendeu. Eu, em muitas coisas tenho muita admiração pelo Sr. Presidente da República, noutras coisas permito-me discordar e, portanto, eu não estou de acordo com a posição do Sr. Presidente da República. Eu acho que, vistas as coisas como elas estão, era importante que os partidos assumissem claramente a sua posição. E porquê é que não querem assumir? Ou pelo menos trazer para o debate público essa questão da regionalização? Porque, salvaguardando a posição da CDU, aliás, do PCP, PCP, sim. Do PCP, não é da CDU, é do PCP, nesta matéria, os outros partidos objetivamente não estão interessados na regionalização. E porquê? Pelo menos as suas máquinas não estão. Qual é o seu entendimento? Porque, repare, porque eles têm dividido entre si o bolo do poder. E dividindo entre si o bolo do poder, eles não querem fazer nenhuma alteração política no país que de alguma maneira faça perigar aquilo que é o jogo do poder e que é a partilha de poder que eles têm tido desde o 25 de Abril, praticamente, ou se quisermos desde o 25 de Novembro. Desde o 25 de Novembro que há uma ordem estabelecida, que há um poder estabelecido, que há máquinas estabelecidas, que há os jogos de poder que dominam a administração central e depois há também os próprios grupos económicos que de alguma maneira a quem esta matéria também interessa. Nesse sentido, sente-se de alguma forma enganado face àquilo que foi na altura negociado em Sintra por causa da questão da descentralização e que agora de alguma forma percebemos que não é bem assim, quer dizer, falta perceber se há dinheiro, se não há dinheiro, falta perceber se há autoridade. Em primeiro lugar, vamos lá ver, a descentralização é uma coisa muito diferente da regionalização. Certo. Para começar, portanto, são temas totalmente diferentes. Se quiser, poderemos dizer que são temas complementares. Eu não me sinto enganado por Sintra porque, olha, este acordo dos espaços metropolitanos foi gizado, como sabe, antes, Sim, na preparação da Cimeira de Sintra. Eu considero que este é de facto, eu diria que é das coisas mais importantes que aconteceu na democracia portuguesa desde que ela foi instituída. É muito importante em termos da redistribuição da riqueza e principalmente porque é uma redistribuição que vai afetar mais favoravelmente as famílias e aqueles que trabalham e têm baixos rendimentos. Portanto, bastaria isso para dizer, acho que a Cimeira de Sintra foi, nesse aspecto, um sucesso. Quanto às outras medidas de descentralização, elas não me surpreendem que não tenham andado para a frente da forma que eu entendia, exatamente porque não há regionalização. Ou seja, porque não havendo um poder forte nas regiões, não se consegue exigir que o Estado, a tal máquina do Estado, a máquina centralista, que está debaixo do poder político. Para quem viu aquela série
sim senhor Primeiro-Ministro, recordar-se-á que havia o Sir Humphrey. É o Sir Humphrey que manda. E esse Sir Humphrey não está interessado em perder nada, não está interessado em partilhar nada. E, portanto, não me admira que, exatamente por não haver poderes regionais, que tenha acabado por tudo aquilo que está em termos da descentralização tenha sido passar tarefas para os presidentes da Câmara, para as câmaras, para aquelas que querem, a nossa não quer muito obrigado. Nós não queremos muito obrigado. E não dando autonomia, é essa a questão? Não, a questão é assim, eu acho que as pessoas compreenderão se nós percebermos, olhamos para a área da saúde. A saúde é a área mais transversal. Todos nós, ao longo da nossa vida, necessitamos da saúde, ao contrário de todas as outras áreas. E a saúde é uma área extraordinariamente centralizada. Veja o caso dos centros de saúde. Na cidade do Porto, nós fizemos com o Ministério da Saúde, e isso queria aqui salientar, por exemplo, o papel do Dr. Manuel Pizarro, que foi meu vereador, e também na altura do anterior secretário de Estado, Fernando Araújo, fez-se um mapeamento daquilo que eram as necessidades dos centros de saúde. E a Câmara Municipal do Porto, na altura, exigiu, por exemplo, a manutenção do centro de saúde em Azevedo, que o Governo pretendia fechar. E manteve-se o centro de saúde em Azevedo, portanto, na parte oriental de Campanhã. E definimos um conjunto, esse mapeamento definiu quais eram os centros de saúde importantes, nomeadamente fez com que a Câmara construísse um, como se sabe, em Ramalho, que o Governo também, que através do Ministério da Saúde, envolvesse nos centros de saúde, e, portanto, parecia-nos a nós normal que os centros de saúde, no âmbito da descentralização, passassem para as câmaras. Mas o que é que isto exigia? Que, para já, que passassem os edifícios. Edifícios, alguns deles, que a Câmara própria disponibilizaria, mas aqueles que são do Estado, passassem para as câmaras. Para quê? Para que a Câmara tenha a legitimidade de, ora, reabilitá-los e fazer lá obras, ora, não necessitando deles, podê-los depois vender reabilitados e por substituição. Exigia-se que a Câmara Municipal, numa descentralização, pudesse definir aquilo que é mais importante para os utentes. O que é mais importante para os utentes? Os horários de funcionamento. Os utentes o que querem, por exemplo, em Azevedo, que é muito distante dos hospitais centrais do Porto, as pessoas o que querem é, naturalmente, quando nós falamos com a Associação dos Utentes, eles o que querem é saber quando aquilo está aberto. Ora, quando nós fomos ver aquilo que vinha na regionalização, o que é que nós íamos tratar? Na descentralização, o que é que nós íamos ficar? Nós íamos ser responsáveis pela manutenção de edifícios, que o Estado podia substituir quando quisesse, ou seja, podíamos estar a reabilitar um e depois o Estado dizer agora já vamos fechar, vai para ali. Ficamos disponíveis, ficávamos a tratar do pessoal auxiliar e praticamente mais nada. Ou seja, aquilo que a população verdadeiramente entende como um serviço do centro de saúde que lhe é útil, não era mediado pelo município. Portanto, a descentralização para nós é um fracasso exatamente por isso, porque os tais poderes não querem abdicar disso mesmo, do poder. Dr. Rui Moreira, mas não acha que esta questão e quem defende, sobretudo não, acusa muito e vem com este argumento, eu não sei que peso é que depois também vai ter, esta questão de colocar mais burocracia ainda num país que já de si já é muito burocrático e, para além disso, também servir também para haver mais cargos para dirigentes políticos serem lá colocados? Olha, cargos para dirigentes políticos, se quiserem acabar com reduzir o número de deputados, por exemplo, para mim não tem grande problema. Portanto, isto quanto aos dirigentes políticos. Sim. E também não veria grande problema em se reduzir alguns outros órgãos políticos. E bem sei que isto hoje, a demagogia é assim, portanto entende-se que é fácil dizer são mais cargos políticos. Mas eu vou dar um exemplo que as pessoas talvez compreendam. Todos nós, pelo menos da minha geração, nos lembramos que havia distritos em Portugal. Havia o governador civil, certo, que era o presidente do distrito, se assim quiser. E havia toda uma máquina dos distritos. Ela deixou de existir. E, portanto, se pensarmos ao criar as regiões, à partida teríamos menos. Também lhe digo que, em termos da regionalização, aquilo que eu vejo como uma primeira prioridade era o presidente da Comissão de Coordenação de cada uma das regiões ser eleito e não ser nomeado pelo Governo. Atenção, não tem nada a ver com o Fernando Freire de Sousa, que é um excelente presidente da Comissão de Coordenação, e se ele se candidatasse, digo já que eu votaria nele. Mas eu acho que era normal que o presidente da Comissão de Coordenação, que é quem depois tem que negociar com o Governo, coisas tão importantes como os fundos estruturais, que muitas vezes têm penalizado as regiões, pudesse ter alguém que nos representasse a nós, que representasse os eleitores, direto ou indiretamente. Portanto, e isso não criaria nenhuma sobrecarga. Portanto, a ideia de que se cria uma sobrecarga... Vamos lá ver. Pensemos ao contrário. Nos últimos 20 anos não se fez a descentralização. O país hoje é muito mais burocratizado do que era há 20 anos. Dr. Rui Moreira, uma outra questão que eu queria colocar-lhe, que tem a ver com... Corremos ou não o risco, na sua opinião, de tornar o Porto na Lisboa do Norte?
Se não, como evitar esta questão? No fundo, Olha, da forma que eu disse já várias vezes, aliás, eu disse isto há 6 anos atrás, quando me candidatei à Câmara do Porto, disse isso há quase 2 anos atrás, quando me recandidatei. Tive a oportunidade de dizer isso em Bragança no sábado, em que me reuni com todos os autarcas da região norte, todas as autarquias da região norte estavam lá representados, universidades, a Associação Comercial do Porto estava lá representada, em que eu disse que o Porto é anticapital. E entendo exatamente que o Porto deve dar o exemplo. O Porto não deve ser, em condição alguma, não deve ser a sede da região norte, se ela algum dia for constituída. Exatamente porquê? Porque nós precisamos de reforçar o Estado exatamente onde há menos população. Que é a única forma de levar para lá a população. E, portanto, enquanto pelo menos eu for Presidente da Câmara ou tiver alguma influência política, eu acho que o Porto deve ser anticapital. E não digo isto agora, digo isto há muitos anos. Eu acho que o Porto deve ser anticapital. E ao dizer anti não quer dizer que é ser contra a capital. Não deve querer ser capital de coisa nenhuma. Eu lembro-me que há uns anos atrás isto correu mal exatamente no referendo por causa disso. Dizia-se, o Porto é capital do Noroeste Peninsular. Eu acho que foi aqui, nesta estação, que disse, nunca encontrei aqui na Galiza alguém que me dissesse, vou ser Presidente da Câmara do Porto, Porto é a capital do Noroeste Peninsular. Isso é um sonho, é uma ideia. Eu acho que a capital deve ser, por exemplo, em Lamego. Se nós fizermos o raciocínio, olharmos para aquilo que é a região norte e fizermos umas linhas, o epicentro provavelmente é Lamego. E, portanto, se calhar não precisamos ter só uma capital, podemos ter um órgão numa capital e outro órgão noutro. Não tenho problema. Estamos praticamente a terminar. Uma resposta curta para esta minha pergunta. Vê-se como um líder do Norte? Está disposto a combater para esta região, liderando essa mesma região? Não. O Norte não precisa de líderes. O povo do Norte é que é o líder e eu tenho a certeza de uma coisa. Se as pessoas do Norte fossem hoje consultadas... ter alguém, uma voz forte para liderar esse Esta ideia de que nós precisamos de vozes fortes é uma coisa... Eu falarei sempre em termos daquilo que acredito que são as convicções das pessoas. Depois os protagonistas hão de aparecer e hão de aparecer novos protagonistas, o que era importante é que a regionalização fosse feita e era importante comprometer os partidos. Aqui eu espero que os portugueses, ao contrário daquilo que aparece nesta sondagem, que comprometam os partidos antes das próximas eleições. E que votem também, e que ao votarem, ao fazerem a sua escolha, escolham em função daquilo que são as garantias que cada um dos partidos dá. E de preferência, votem naquele partido que tiver a coragem de dizer uma coisa. Se nós tivermos a possibilidade, alteramos a Constituição e acabamos com esta cláusula do referendo. Dr. Ribeiro, muito obrigado pela sua presença aqui neste Jornal Diário do Porto Canal. Entrevista ao Presidente da Câmara Municipal do Porto, nesta reta final deste Jornal Diário aqui no Porto Canal. Já sabe, vamos estar consigo todos os dias a partir de agora, às 21 horas, de segunda a domingo. Muito obrigado.